Infelizmente, perdemos mais um ídolo do futebol brasileiro. Roberto Dinamite nos deixa aos 68 anos. O maior ídolo da história do Vasco faleceu vítima de um câncer que ele vinha lutando contra ele desde 2021. Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954 em Duque de Caxias, mas Roberto Dinamite veio ao mundo em 25 de novembro de 1971 no Maracanã. Foi neste dia que o atacante, então aos 17 anos, recebeu o apelido que marcou sua trajetória, depois de marcar seu primeiro gol pelo Vasco na vitória de 2-0 sobre o Internacional. A manchete do Jornal dos Esportes do dia seguinte foi a certidão de batismo: Garoto Dinamite explodiu. Este foi o primeiro dos 708 gols de Roberto Dinamite em 1.110 jogos pelo Vasco, o primeiro dos 190 gols marcados no Campeonato Brasileiro, marca que até hoje ninguém alcançou. Este foi também apenas o primeiro dos muitos capítulos marcantes do ídolo com a camisa cruz-maltina. Com o Vasco, Roberto conquistou um campeonato brasileiro em 74 e 5 campeonatos cariocas. Mas não são apenas títulos que contam a relação de Roberto Dinamite com o Vasco. Há episódios históricos com a volta do ídolo ao clube em 1980 após uma breve passagem pelo Barcelona, no Maracanã com quase 100 mil pessoas. Ele marcou todos os gols do Vasco na vitória por 5-2 sobre o Corinthians. Roberto Dinamite também teve breves passagens pela Portuguesa e pelo Campo Grande, antes de retornar ao clube de coração para encerrar sua carreira em 1993. Naquele dia, um fato histórico: Zico, ídolo do rival Flamengo, vestiu a camisa do Vasco para homenagear o amigo. Isso é demais, Dinamite e Zico eram grandes amigos. Eles fazem parte da história do futebol, fazem parte da história de quem ama o futebol. Ver o Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, vestindo a camisa do Vasco, só para homenagear um amigo em sua despedida, para quem ama o futebol, isso é até emocionante. Porque a gente sabe que nos dias de hoje, isso é muito difícil de acontecer. Se isso acontecer hoje em dia, de um jogador vestir a camisa de um rival para homenagear um amigo, com certeza ele vai ser ameaçado, a família do cara vai ser ameaçada. Hoje, infelizmente, essas coisas não podem acontecer. Dinamite, que tinha o respeito e carinho de todos os torcedores de Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense e de todos os torcedores no Brasil. Depois de deixar os gramados, foi a vez de Roberto Dinamite reencontrar o Vasco no gabinete. Uma disputa política polêmica, ele foi eleito presidente em 2008 e logo teve de lidar com o primeiro rebaixamento da história do clube. No ano seguinte, a equipe conquistou o título da Série B do Brasileirão e em 2011 alcançou o inédito título da Copa do Brasil. Em 2013, entretanto, o Vasco novamente caiu para a segunda divisão e o Roberto encerrou seu segundo mandato no ano seguinte. Na seleção brasileira, ele disputou 2 Copas do Mundo. Roberto Dinamite marcou 26 gols com a camisa da seleção brasileira. Ele foi titular e artilheiro da seleção em 1978, na Copa da Argentina, marcou 3 em 5 jogos, mas foi reserva de Tele Santana na Copa de 82 e nem chegou a entrar em campo. Ele também foi artilheiro da Copa América de 1983. Brasileiro, carioca, clássicos, Roberto Dinamite detém recordes em trajetória pelo Vasco. Marcas do atacante ficam na história do futebol brasileiro. Ninguém marcou mais vezes do que ele em duelos entre os 4 grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro. Roberto Dinamite foi um gigante para o futebol. Fez história dentro e fora de campo. Com certeza vai deixar saudades aos brasileiros e principalmente aos vascaínos. Grandes nomes do futebol sempre irão deixar saudades. Há poucos dias, perdemos o rei do futebol, Pelé. Agora vemos mais um ídolo se despedir. A dor da família, dos amigos, lógico que existe, mas todos sabemos que pelo que ele estava sofrendo, foi melhor para ele. Imagina um atleta que sempre estava em ótima forma física, não conseguia se mover, levantar, ficar de pé. Descansa em paz, ídolo Roberto Dinamite. Aqui é o Emerich, valeu galera, e aquele abraço.